Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria! Mais uma noite estamos aqui para falarmos de Jesus no nosso canal aqui no YouTube e no Facebook. Cícero Bezerra da Silva, CBS, canal que leva Deus até a sua casa. Que coisa boa ter você aqui conosco. Vai entrando, vai compartilhando. Pessoal aí do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, lá do Pará, todos aí. Deus abençoe a todos vocês. E quero mandar um abraço também para o meu povo lá de Pernambuco. Um abraço, seja bem-vinda, minha irmã Adriana. Deus abençoe você. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Enquanto vocês vão entrando aí, nós vamos cantando, né? Vamos cantando louvores ao nosso Deus, porque é muito bom cantar ao nosso Deus. Vamos cantar? Quando você vai entrando aí, nós iremos cantando. Então vai compartilhando também com outras pessoas, tá bom? Vamos lá cantar. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. As tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer, são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Teus passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos e faz morada em meu coração. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei, confiarei. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor. Confiarei em ti, Senhor. Muito bem, confiarei no Senhor Jesus. Confiar em Deus é muito bom, né? Precisamos confiar em Deus o tempo todo. E você confia em Deus?
Se você confia em Deus, comenta aí. Você que está aí através do YouTube, do Facebook, fala, confio em Deus. Escreve aí, confio. Escreve para nós ouvirmos. A confiança em Deus é muito bom, ajuda muito. Nós iremos agora ler uma história de uma mãe. Estamos aí no mês das mães, né? Agora é o mês das mães e nós agora iremos ler a palavra de Deus com o intuito de aprender mais de Deus, né? Deus é maravilhoso o tempo todo. Então vai entrando, vai compartilhando aí, tá? E escreve aí se você confia em Deus. Coloca aí, confio em Deus. Que bom que nós estamos aqui todas as noites. Quando você vai escrevendo aí, isso como a Adriana escreveu. Eu vou orar agora por todas as mães, né? E por todos que estão assistindo. Não só as mães, como todos que estão assistindo aqui. Vamos orar? Pai querido, em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, porque existe a Tua palavra para nós nos achegarmos a Ti. Queremos Te agradecer porque Jesus Cristo deu a vida por nós e Ele está no santuário nesse momento intercedendo por nós. E o Senhor manda poder do céu para nos ajudar. Pai, nós iremos estudar agora uma história de uma mãe, Senhor, que venceu, confiando em Ti. Nos ajuda também, Pai, a confiar em Ti e vencer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que alegria ter vocês aqui. Você que está aí pelo canal do YouTube, uma boa noite para você. Compartilha para tuas amigas, para tua mãe, tá? Eu sei que eu posso estar falando com uma mãe nesse momento que esteja angustiada com o seu filho, com algum problema na sua casa, ou qualquer coisa que aconteça, você vai ver que é importante. A última live nós aprendemos aqui, né, que temos aqui o plano de resgate que Deus fez, né? Se nós usarmos esse plano em todas as áreas da nossa vida, nós venceremos. Lembra qual foi? Eu vou relembrar com vocês aqui, ó. Veja só, Quitéria que tem 5 filhos aí. Deus abençoe, Quitéria, seja bem-vinda. Ó, lembra que o Espírito Santo está aqui na terra conosco. Jesus disse, olha, eu vou, mas vou mandar um Consolador para vocês, lembra? Então, o Espírito Santo está aqui ajudando a mim e a você. E quando nós oramos, Ele é quem nos inspira a orar. Quando nós oramos, nossa oração vai lá para onde Jesus está agora, nesse momento, no santuário celeste, né? Nossa oração chega aqui e Jesus intercede por nós lá no trono de Deus. E Deus, lá do céu, ou Ele dá a ordem para fazer, para intervir, ou Ele pode mandar um anjo para ajudar a pessoa, tá? Então esse é o sistema que Deus tem para resgatar o ser humano, para ajudar o ser humano. Ó, Espírito Santo está aqui conosco, Jesus no santuário, o trono de Deus e os anjos para nos ajudar, tá bom? Então que Deus abençoe você aí do outro lado. Nós já oramos, agora nós iremos ler a palavra de Deus. Hoje eu vou falar de uma mãe, né? Como eu falei, nós estamos no mês das mães e uma mãe estava com uma grande dificuldade. E essa mãe usou esse método, né, do Espírito Santo. Ela orou a Deus, Jesus Cristo abençoou ela e Deus mandou salvação para a vida dela. Nós vamos falar hoje sobre Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. O povo de Deus, você sabe, né, que o povo de Deus foi para o Egito e lá, até enquanto José estava lá, estavam bem, eles viviam bem. Mas depois que José faleceu, com um tempo depois entrou outro faraó e esse faraó não conhecia nem respeitava José e começou a maltratar o povo de Deus. O povo de Deus tinha crescido muito
e ele estava com medo do povo de Deus tomar tudo deles e ficar governando tudo. E ele teve uma ideia, ó, falou para as parteiras, né, pessoal lá da medicina, ele falou, olha, quando nascer um menino, vocês quebram o pescoço, faz alguma coisa, mata o menino, não deixa que os homens vivam. Mas as parteiras temeram a Deus, né? A Bíblia diz que elas tiveram medo de fazer isso por temer a Deus, e Deus fez elas prosperarem. E ele ficou bravo, por que é que vocês não estão nascendo tanto menino homem? E eles estão ficando aí. Aí elas falaram, quando a gente chega lá, elas já têm parido os meninos, não tem como nós pegar e fazer isso não. Aí Faraó ficou mais bravo, aí disse, então todas as crianças jogam no rio. Todos os homens, as meninas deixa eles criarem, mas os homens, todo homem que nascer, joga no rio. Olha só, presta atenção. Aí nesse contexto é que vem a mãe de Moisés. Meu querido irmão Iromar, um abraço para você. Deus abençoe você, meu irmão. Paz, que Deus te ajude, Deus te abençoe. Lá no Rio de Janeiro, tem bastante gente do Rio de Janeiro. Lá de Pernambuco tem a Dinha que está sempre conosco. Então, se você está com sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Lá no Êxodo capítulo 2 vai falar a história de Moisés, desse homem de Deus. Mas eu não vou falar de Moisés só hoje, eu vou falar principalmente da mãe de Moisés, que o nome dela é Joquebede. Né? Nessa história não aparece o nome dela, mas se relata que é Joquebede. Então, olha só. Aqui, você mãe que está passando por dificuldade, como eu já falei, você olha assim que parece que não tem jeito a situação do seu filho. Ou o diabo quer ceifar a vida do seu filho. Olha, faz como essa mãe fez. Eu vou ler a história e você vou explicar para vocês depois, tá? Vamos ler. Pega a tua Bíblia e leia comigo, ó. Êxodo 2, capítulo 2, isso mesmo, Maria Cordeiro. Vamos lendo a Bíblia, seja bem-vinda. A partir do verso 1. Lembra o contexto que foi? Faraó disse, ó, todo homem que nascer, joga no rio, tem que matar, não fica nenhum. As mulheres deixam ver, mas os meninos que nascem, as crianças, os bebês que nascem homem, tem que morrer para o povo não crescer e eles virem guerrear contra nós e tomar tudo de nós. Olha só a astúcia do faraó. Diz o seguinte, o verso 1. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a pegou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés, né, disse, irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tirei,
Olha só que coisa bonita, que maravilha. Vocês perceberam aqui? Imagina Joquebede casou-se e tinha uma ordem que se ela tivesse um filho, ela teria que entregar para jogar no rio. Imagina Joquebede grávida e orando a Deus: Senhor, que seja uma menina para meu filho não morrer. Imagina só, naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Naquela época só sabia o sexo quando nascia mesmo. E Joquebede fez o quê? Ela orava a Deus. O Espírito Santo inspirava ela orava a Deus e usava esse método de clamar a Deus para Deus mandar poder. Aí nasce, quando nasce a criança, é um menino. E agora? Mãe, você mãe que me ouve aí do outro lado, não tenha medo quando o inimigo disser assim: eu vou tirar o seu filho. Não tenha medo, confia em Deus, clama. Porque Moisés já nasceu com a sentença de morte, mas a mãe disse: eu não vou deixar o inimigo tomar o meu menino. Era para ela ter entregue para ele ser jogado no Nilo, no rio. Mas ela guardou o menino por quanto tempo? 3 meses. Você sabe o perigo que essa mãe correu? Ela correu um perigo grande, mas ela confiava em Deus, ela orava o tempo todo. Eu estava estudando e naquela época, a pessoa que desobedecesse Faraó, ela podia ter a mão amputada, podia ser morta, podia ser cortado o nariz. Cortava o nariz da pessoa em praça pública. Então, aquela mãe arriscou a vida para salvar aquele filho. Mas ela não temeu. Ela orava o tempo todo pelo filho. Aí olha o que acontece. Faraó queria que jogasse o menino no Nilo, não foi? E ela orando a Deus: Senhor, o que eu faço com meu filho? Já tem 3 meses e não tem como eu esconder mais. Se o soldado vê, além de matar o menino, vai me matar também. O que é que eu faço? Eu fico pensando assim, que o que ela fez, pegou o menino e colocou no Nilo, isso não foi só da cabeça dela. Deus deve ter tocado no coração dela e disse: olha, faz o que Faraó manda. Coloca o menino no Nilo. Mas olha só, ela confiou em Deus. Imagina só, ela pegou um cestinho, de junco, colocou barro para não encher de água e colocou betume por cima, que é o piche hoje, Ou seja, botou impermeabilizante, não enchia de água. E ela pegou aquela criança e soltou no rio Nilo. Você sabia que no rio Nilo, nessa época, tinha muito hipopótamo e muito crocodilo, muito jacaré. Mas aquela mãe entregou aquela criança para Deus e disse: Senhor, é tua. Essa criança é tua. Eu sei que o Senhor vai cuidar dela. E ela confiava. Aí a irmã disse: eu vou ver, mãe, o que vai acontecer com o menino. Mas aquela mãe, ela também sabia que a filha de Faraó queria ter filho, mas não podia. E ela ia para lá tomar banho, que era um ritual que eles faziam, era uma coisa espiritual, um ritual que eles faziam lá. E ela colocou o menino naquele cestinho, confiando em Deus. Ela sabia que Deus ia proteger aquela criança. E de repente aquela irmã vê a filha de Faraó chegando, e a filha de Faraó viu o cestinho e mandou a empregada dela pegar, e quando abriu o cestinho tinha um bebezinho que era muito bonito. Moisés era muito bonito, a Bíblia diz. E ela ficou com dó, ela teve dó daquela criança
Aí a irmã correu lá e perguntou: olha, você quer que eu chame uma escrava para cuidar desse menino para você? Ela disse: chame. Aí ela foi e correu, chamou a mãe de Moisés. A filha de Faraó não sabia. E ali ela disse assim: eu vou te pagar um salário. Imagina só, a mãe dela, a mãe que queria criar o filho, ainda recebeu um salário. Olha como Deus faz. Quando Deus está no controle, quando a mãe ora, você pode acontecer o que acontecer. Seu filho pode ir para onde for, pode entrar onde for, pode ser que seu filho esteja na droga, pode ser que seu filho esteja doente, pode ser que seu filho esteja dando trabalho, é desobediente, mas ore para o seu filho, continue orando pelo seu filho. Em um momento Deus vai estar lá. Clame a Deus, que Deus tem poder para proteger e mudar a vida do seu filho. Eu não sei, mãe, o que você está aí. Você pode até estar vendo essa pregação de madrugada, porque não está conseguindo dormir, porque seu filho ainda não chegou e você não sabe onde ele está. Mas ora a Deus, que Deus vai cuidar do teu filho e descansa nele. Descansa em Deus, que Deus protege, mesmo o teu filho sendo desobediente, mas se você for obediente, guardando os mandamentos de Deus, orando a Deus, você vai vencer. Deus está protegendo teu filho, esteja onde ele estiver, mas você tem que estar orando o tempo todo. Aquela mãe foi para casa feliz da vida, porque agora podia criar o seu filho. O menino podia chorar o tanto que quisesse e podia criar o seu filho do jeito que ela queria. E a Bíblia diz que ela entregou o menino a Deus e ensinou aquele menino nos caminhos do Senhor. Você tem ensinado o seu filho nos caminhos do Senhor? Você tem levado o seu filho para a igreja? Mas olha só, mãe, Joquebede, ela criou Moisés. Vocês acham que Moisés, quando criança, ele também não desobedecia? Ele também não dava trabalho? Dava. Mas Joquebede era firme. Eu quero agora conversar com você, mãe, que está com seu filho pequeno aí. Não vá pelo emocional. Dê ao seu filho o que é preciso. Seu filho não tem como escolher o que ele quer. Ele sempre vai querer coisa que vai prejudicar ele, a maioria das vezes. Mas você, mãe, tem o controle sobre o seu filho. O que é que seu filho quer comer? Alimentação saudável, alimentação boa para a saúde? Não, a maioria dos filhos das crianças querem comer biscoito, chocolate, coisas doces que traz, a maioria das vezes, doença. Você precisa controlar. Sua criança quer um celular. Não dê celular a criança pequena demais. Não dê, você está destruindo a vida do seu filho. Ah, mas os outros têm, a família tem. Deixa os outros ter. Ajuda teu filho. Ajuda teu filho. Joquebede criou Moisés. Diz que Moisés era bem cuidado. Por quê? Porque ela sabia que ele ia lá para o palácio do faraó. Imagina aquela mãe criando aquele filho com tanto amor e sabendo que um momento ou outro ele ia ser entregue para o faraó. Mas aquela mãe não vivia arrancando os cabelos, aquela mãe confiava em Deus, porque Deus já tinha feito aquele grande milagre e ela descansava em Deus. Em lugar nenhum aparece aí a Bíblia falando que Joquebede vivia arrancando os cabelos ou triste porque ela ia entregar a Faraó o menino. Não, ela era grata a Deus porque Deus preservou a vida do menino e ainda deu um salário para ela cuidar daquela criança. Joquebede amava muito esse menino.
apesar que ela tinha os outros filhos também, Miriam, Arão e outros filhos, mas ela cuidava muito bem de Moisés, deu muito carinho a Moisés. E Moisés completou 12 anos e já era tempo. E a filha de Faraó mandou buscar Moisés e Joquebede não tinha como falar não. Joquebede só orava: Senhor, eu te entrego meu filho, ele é teu, Senhor. Ele vai lá para o ninho do diabo, lá no Egito, mas ele é teu, Senhor. E diz que Moisés chegou lá aos 12 anos, né? Moisés já estava com caráter formado. E quando levavam Moisés para lá para adorar os deuses, Moisés não queria nem saber. E Moisés era muito inteligente, e o avô dele, que era o faraó, o rei, disse: esse vai me suceder, né? Depois que o faraó morresse, quem ia ser o próximo faraó era Moisés, porque Moisés era muito inteligente e o avô dele gostava muito dele. Mas quando era para adorar os deuses deles, Moisés não adorava. Irmãos, irmãs, queridos amigos, olha uma mãe que confia em Deus. Você quer o milagre, você quer um milagre agora, mas com o tempo Deus vai encaixando as coisas. Moisés foi um grande homem. Dizem que lá no Egito ninguém era sábio como ele. Ele conhecia tanto de arquitetura, de tudo. Moisés não tinha um que chegasse perto dele. Você aí do outro lado, eu não sei qual é o seu problema. Pode não ser um filho, pode ser uma dívida, pode ser uma doença, pode ser um problema com o cônjuge, com o seu marido. Ora por ele. Pode ser um problema com sua mulher, ora por ela, que Deus faz o milagre. Qualquer problema que você tiver, ora. Pede a Deus reforço. Lembra que quando a gente ora a Deus, Deus manda anjos. Lá quando Moisés estava indo para lá, tinha anjos guardando. Deus guiou o juncozinho, o cestozinho, Deus guiou. E diz que quem levou a filha de Faraó lá para o rio foi os anjos de Deus. Levaram ela, induziu ela para ir para lá. Levaram ela para lá. Então Deus está no controle da tua vida. E Joquebede ali feliz, porque Moisés crescia, mas não adorava os deuses do Egito. E Joquebede ficou muito feliz. E através dessa mãe, Deus proveu um libertador para o povo do Egito. Nós vimos aí que Moisés, com um tempo depois, Deus mandou ele vir e libertou o povo de Deus. Então, meus queridos, uma coisa que era para ser um grande problema na vida daquela mulher, Deus fez um grande milagre. Deus também pode fazer um grande milagre na sua vida. Agora você tem que fazer aquilo. Pedir ao Espírito Santo que te ajude. Você ora para Jesus Cristo lá no santuário e Deus manda poder e manda anjos para te ajudar. Para proteger o teu filho, o teu cônjuge, teu marido, tua esposa. Qualquer problema que você tiver, Deus tem solução para ele. Eu quero orar por você, para que você confie em Deus como esta mãe confiou e descanse nos braços do Senhor. Ore comigo aí onde você está. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de cada mãe, de cada pessoa que está assistindo essa live, que esse problema que está no coração e na mente dessa pessoa seja resolvido e ela possa clamar a Ti e saber que Tu é um Deus que resolve todos os problemas. Abençoa cada um que se encontra nessa live, os que estão aqui ao vivo, os que verão depois. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Você quer confiar em Deus, como Joquebede confiou?
Fala aí, escreva aí, quero. Escreva aí, quero. Eu quero confiar em Deus, como Joquebed confiou. Só escreva aí, quero, tá bom? Essa palavra quero confiar. Se você quer. E confiar em Deus é bênção para a nossa vida. Um abraço para você. Na segunda-feira nós teremos novidade, tá bom? Segunda-feira temos novidade. Não perca, olha, não esqueça. É segunda e quinta-feira, tá? 2 dias por semana agora. Na segunda-feira e na quinta-feira. Muito bem. Você quer, tia? Isso. Você quer, Drica? Quer, Quitéria? Eu também quero. Que Deus abençoe. Eu quero confiar em Deus como essa mulher confiou e foi abençoada. Então, um abraço para vocês e na segunda-feira nós estaremos aqui com uma novidade bem legal para você. Um abraço.